escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. O Verbo se fez carne, veio até nós, em forma de menino, livrar-nos do algoz. Na manjedoura estava a salvação, a estrela parou em nossa redenção. Cantem povos e nações, é nascido o Rei Jesus. Adoremos o menino, ele é a própria luz. Entre nós, servo ele se fez. O eterno grande eu sou, fraco se mostrou. Em uma cruz estava a perdição. Maldito se fez, seu sangue derramou. Cantem povos e nações, ressurreto Rei está. Adoremos o Cordeiro, sobre todos reinará. Cantem povos e nações, ressurreto está. Adoremos o Cordeiro, sobre todos reinará.
ressurreto Rei está. Adoremos o Cordeiro, sobre todos reinará. Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Boa tarde, boa noite. O horário que você tiver tempo para assistir nossa Escola Bíblica Local deste domingo. Espero que você tenha passado um excelente Natal, que nesta quinta-feira, 25, você tenha lembrado que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, entre os quais você, eu, nós estávamos, e que você possa ter valorizado esse grande amor de Deus por você, tirando das trevas e chamando-o para a sua maravilhosa luz. Que o Natal seu e de sua família tenha sido um Natal realmente muito abençoado e feliz. Pois bem, hoje nós continuamos estudando o Evangelho de João. E eu vou ler para você aqui na minha Bíblia o texto de hoje, que está aqui no capítulo 10. E eu inicio no versículo 31, irei até o 39. Então acompanhe a leitura bíblica aí na sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia, você pode fazer isso. Antes de você ler comigo a Bíblia, vamos orar para Deus nos dar sabedoria para entender a sua palavra. Querido Deus e Pai, abençoa agora cada um de nossos queridos irmãos que estarão acompanhando esta lição do Evangelho de João. Dá-lhes entendimento, sabedoria, clareza da tua vontade. Revela, Senhor, agora aqueles que estarão conosco o que o Senhor deseja que aprendamos nesse dia para o nosso crescimento espiritual. Pedimos ao Deus eterno que fale através do seu divino Espírito Santo, porque ele que veio para nos dar, Senhor, entendimento da palavra de Deus, para esclarecer nossas mentes, para nos dar sabedoria. Assim oramos e pedimos que aconteça com cada um daqueles que estiverem nos acompanhando nessa escola bíblica dominical. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, então, vamos à leitura da palavra de Deus aqui no Evangelho de João, como eu falei, capítulo 10, do 31 em diante, que diz assim: Novamente pegaram os judeus em pedras para o atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses. Se ele chamou Deus aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemo, porque declaras sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele livrou-se das mãos dele. Então, esse texto de hoje, queridos irmãos, é um texto muito interessante, porque ele nos mostra, mais uma vez aqui, esta grande verdade que o Senhor afirmou sobre si e sobre sua missão. Pois então, irmãos, vamos então hoje ao texto que eu li para vocês no início, aqui do Evangelho de João, capítulo 10, de 31 a 39. Como eu lhes tenho dito já há vários domingos, o Evangelho de João, do capítulo 5 até o 12,
São os capítulos que tratam das hostilidades contra Jesus, daquela violência que aumentando até a sua morte na cruz. E aqui, no capítulo 10, estamos dentro desse contexto de hostilidades, de perseguição contra Jesus, ao ponto de, neste capítulo, aqui onde nós lemos hoje, os judeus pegarem pedras para o apedrejar. Mas por que fariam isto? Por que apedrejar Jesus? Porque aqui, na palavra de Deus, no capítulo 24 de Levíticos, do versículo 16, nós lemos: aquele que blasfemar do nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Era a lei. Se algum homem tivesse a petulância de se dizer Deus ou ser igual a Deus, só merecia uma coisa: ser apedrejado e morto. Porque isso era um grande insulto para Deus. Era uma blasfêmia imperdoável. E os judeus não toleravam que alguém blasfemasse ou insultasse Deus. Então, na cabeça deles, Jesus estaria agora cometendo uma grande blasfêmia e um grande insulto contra Deus, querendo ser Deus, ou ser igual a Deus, ou ser, como diz, filho de Deus. E qual foi, então, a atitude de Jesus para com eles? O que o Senhor usou para tentar demovê-los daquele intuito? Primeiramente, o Senhor lhes perguntou: eu queria saber por qual das obras que eu fiz que vocês estão me apedrejando. Porque as obras de Jesus foram só obras maravilhosas. Curou os enfermos, atendeu os aflitos, aconselhou os que estavam desesperançados, alimentou os famintos. Só tinham feito obras que realmente mostravam serem obras de Deus, coisas boas, coisas que ajudaram as pessoas. Como dizer que essas coisas eram más, ou que a origem delas seria má? Só podiam ser coisas divinas, só podiam ser coisas que vieram de Deus. Por isso, quando ele coloca diante deles: aqui estão as coisas que eu fiz, as obras que eu fiz, vocês estão me vejando por qual dessas obras? Então os judeus dizem: não é pelas obras, não queremos te apedrejar por nenhuma obra. Reconheceram que as obras eram boas, né? Queremos te apedrejar por o que tu estás falando, por aquilo que você está dizendo, por esses insultos que você fala aí, é que nós queremos te apedrejar. Mas Jesus, argumentando com aqueles homens, ele usa um texto da Bíblia. Ele responde àquela gente que estava dizendo que ele estava cometendo uma blasfêmia, se dizendo filho de Deus, usando o Salmo 82. No Salmo 82, é um salmo dirigido aos juízes. Os juízes que estavam negligenciando a justiça ao pobre, que estavam sendo coniventes com práticas injustas. E então, esse salmo, ele está advertindo esses juízes para que façam as coisas corretas, sejam justos nos seus juízos. E por isso, neste salmo, ele deixa bem claro que está escrito ali: vós sois filhos do Altíssimo, vós sois deuses. Vós sois deuses. Por isso Jesus perguntou: mas não está escrito na Bíblia? Não está escrito ali que vós sois deuses? Então, se há um juiz, há um ser humano como eu, se dizia que ele era um Deus, e na concepção dos que estavam pedindo justiça, quando se dirigia ao juiz, ele se dirigia ao juiz como se o juiz fosse um Deus que ia decidir o futuro deles, ia fazer justiça, ia ampará-los, ia defendê-los, como um Deus faria pelos seus fiéis. E então, esses juízes
na Bíblia, ali no Salmo 82, são designados como Deus. E Jesus argumenta com eles, usando a Bíblia, né? Se os juízes lá, nem bons como eram, até juízes que estavam sendo injustos, eles são designados como Deus, porque eu não posso usar esse termo para mim. Porque eu não posso dizer que sou o Filho de Deus, eu sou Deus. Então, o Senhor afirma aqui neste capítulo 10 de João algo muito importante. Ele fala que Deus o santificou, Deus o escolheu para uma missão perante o seu povo. É interessante essa palavra santificou, né? Porque ela tem um sentido de ser separado, consagrado para alguma coisa. Assim, por exemplo, a Bíblia é um livro santo. Por quê? Porque é um livro diferente dos outros livros e dedicado às coisas de Deus. O templo, o santuário, é santo. Por quê? Porque é um edifício diferente dos outros. É um edifício consagrado para o serviço a Deus. O dia de descanso é santo. Por quê? Porque é um dia diferente dos outros e é consagrado para louvarmos a Deus. Os sacerdotes eram santos, por quê? Porque eram homens diferentes dos demais homens e eram consagrados para servir a Deus. Os profetas eram santos, sim, porque também eram homens diferentes, chamados para poder anunciar as verdades de Deus. Então, há todos esses objetos ou pessoas separados e consagrados para Deus, eram designados na Bíblia como coisas santas. O altar era santo, por quê? Porque não era uma mesa qualquer, não era um móvel qualquer, era um móvel onde eram colocadas ofertas e consagradas a Deus. Então Jesus, ao dizer que Deus o santificou, chamou, está dizendo que Deus lhe deu uma missão muito importante. Por exemplo, é como a missão do arauto do rei. Quando o rei tinha uma mensagem importante a dizer, o que ele fazia? Mandava um arauto de cidade em cidade anunciando que ele passaria por ali, por exemplo, ou um recado que ele tinha a dar àquele povo. E esse homem saía com uma missão especial enviado pelo rei. Os embaixadores também iam para um país, outro, para mostrar ali, representar seu país a mandato do rei. Então o Senhor Jesus Cristo tinha essa missão. Veio a esse mundo para buscar e salvar o perdido como uma grande missão do Pai. O Pai me enviou. Lembra que eu tenho falado a vocês muitas vezes, que o tema do Evangelho de João é o enviado do Pai. Jesus é o enviado do Pai com uma missão, como eu e você também o somos. Somos também pessoas que Deus escolheu, chamou e nos deu uma missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Foi a palavra que o Senhor deu para nós. Então essa palavra é muito importante aqui na Bíblia Sagrada, porque mostra que o Senhor Jesus veio ao mundo com uma missão, representando o Pai e disposto a cumpri-la até o fim, embora isso pudesse ficar, isso que está acontecendo aqui no capítulo 10, ameaça de morte, apedrejamentos e não entendimento. Então, o Senhor está dizendo o que para aqueles judeus? Vocês podem me acusar por alguma obra que eu fiz? Eles, não. As obras são boas. Realmente, não podiam ser de outra fonte, senão Deus. Vocês estão falando, me apedrejando, me querendo apedrejar por causa do que eu falei, que eu sou filho de Deus, que eu sou como Deus? Isso é uma blasfêmia. Mas está escrito na Bíblia, gente. Vocês não leram lá no Salmo 82? Vós sois deuses. Ou seja, um texto que se referia a só juízes, que eles eram como Deus para as pessoas que iam buscar justiça. Então, eu não posso usar esse termo para mim mesmo? Então, se vocês não creem na Bíblia, olha, Jesus foi bem direto. Se vocês não creem na Bíblia, no Salmo 82, então acreditem, pelo menos, pelas obras que eu estou fazendo.
porque as obras são incontestáveis. Qualquer rabino, qualquer pessoa que estivesse ali, que fosse bem orientada à palavra, diria, com certeza, ele está certo. Ele usou a Bíblia e é isso que está escrito na palavra de Deus. Realmente, está escrito. Esses talvez ficassem bem quietinhos, aceitassem o argumento de Jesus e se calassem. Porém, aqueles outros menos esclarecidos, que estavam ali só para contestar, só para contradizer, só para se opor a Jesus, esses talvez ficassem ali insistindo, você blasfemou, você falou que é Deus, você blá blá. Então Jesus, então esqueça as palavras que eu falei. Esqueça o que eu disse. Pensem só no que eu fiz. Quais são as obras que eu fiz? Alguma delas me condena? Essas obras não têm origem em Deus? De onde vieram essas obras, se não foi do próprio Pai? Então, se vocês não querem aceitar a minha palavra, disse o Senhor, então aceite hoje as obras que eu tenho feito. Eu creio que, irmãos, quando nós colocamos uma posição pessoal, quando nós colocamos um pensamento nosso, as pessoas podem dizer, eu não concordo. Você está dizendo isso, mas para mim, eu penso diferente. Então, palavras, pensamentos podem ser refutados. Qualquer um pode pensar diferente da gente. Qualquer um pode dizer, não concordo com você, eu penso diferente. Mas, quando se refere a uma obra, aí não tem como você contestar. Não tem como você contradizer. Se a coisa está ali e foi assim, e que aconteceu assim assado, então não há como você dizer, não foi. Está ali, a obra está diante de você. Então, meu querido irmão, os judeus estavam sendo convidados a Jesus a fazer uma reflexão. Estavam convocados por Jesus para analisarem suas obras e julgar se aquelas obras eram coisa de gente de Deus ou do inimigo. E a Bíblia diz que eles então pensaram um pouco e resolveram pegar as pedras, mas Jesus acabou saindo e deixando-os ali. Esse texto de hoje, ele é importante para nós, porque é o seguinte, irmãos, o que fala ao coração das pessoas, e nós como igreja precisamos entender isto, são as nossas obras. E não é nosso discurso. Nós podemos discursar muito bonito, falar palavras belas, mas na prática, no dia a dia, sermos pessoas sem compromisso com Deus. Pensaram nisso? Lembro-me da história de um menino que perguntaram a ele, e o seu pai? Seu pai é cristão? E o menino disse, olha, ele disse que é. Domingo ele vem à igreja, ele canta lá no coral e depois ele é o professor da escola bíblica dominical. Mas lá em casa eu não sei se ele é cristão. Lá em casa ele briga com a mãe, ele diz palavrão, lá em casa não sei se ele é cristão. Vocês entenderam? Na igreja, a pessoa falava bonito como professor da escola dominical, falava bonito cantando aqueles hinos lá na frente. Mas depois, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, em casa, ele era totalmente diferente daquilo que ele apresentava às pessoas com as suas palavras, com as suas músicas. Na prática, com o pai, com o esposo, ele era
uma pessoa que negava tudo que ele estava fazendo. Então, irmãos, isso é muito importante para nós hoje como igreja. Porque há muitas pessoas se dizendo cristãs, falando que amam Jesus, falando que, eu leio a Bíblia, eu canto no grupo de louvor, mas na prática do dia a dia, são totalmente desassociados dessas verdades que afirmam crer. Durante a semana, nos seus negócios, fazem coisas escusas, fazem coisas condenáveis, né? Mentem, sonegam impostos, fazem uma porção de coisas que são condenáveis. Mas no domingo vão à igreja, colocam aquela roupa bonita, cantam, louvam a Deus e parece que todo mundo acha que é um maravilhoso cristão. Um cristão sem igual. Mas no dia a dia é diferente. Então esse texto aqui, ele nos chama a atenção como igreja para nós voltarmos ao Evangelho, voltarmos à Bíblia Sagrada, nos chama a atenção para voltarmos aos princípios, não só cristãos da boca para fora, mas cristãos realmente transformados pelo poder de Deus, pessoas diferentes, pessoas que lá fora, na segunda, terça, quarta-feira, nos negócios, no relacionamento com as pessoas, mostramos que realmente nascemos de novo, somos novas criaturas, temos uma vida regenerada, somos santificados ou separados para servirmos a Deus lá no nosso dia a dia. Somos testemunhas do amor de Deus para um mundo que está cada vez de mal a pior. Eu espero que essa lição de hoje possa despertar você a ser um cristão 24 horas por dia. A ser cristão não só no momento que está na igreja louvando o Senhor, mas também naquela segunda-feira, quando você chega lá no seu trabalho, encara seus colegas de serviço, e lá você se mostra uma pessoa diferente, chega sorridente, bom dia pessoal, Deus abençoe a todos hoje, nos dê uma excelente semana, e mostra que realmente você é uma pessoa de Deus. Que Deus possa então abençoar sua vida nesta manhã e falar profundamente ao seu coração. É o nosso desejo em nome de Jesus. E para isso eu vou mais uma vez orar. Pai, permita que não sejamos cristãos só da boca para fora, só daqueles que falam que amam Jesus e cantam louvores, mas no dia a dia somos diferentes, não demonstramos temor a Deus, falhamos no nosso testemunho. Queira Deus que essa manhã cada um que estiver nos acompanhando nessa escola bíblica local se sinta desafiado a ser um cristão 24 horas por dia, a ser um cristão lá na fábrica, ser um cristão na escola, ser um cristão na vizinhança, ser um cristão aonde passar. Pai, que ninguém se envergonhe do Senhor Jesus e das suas palavras, mas possa com muito amor e fé ser realmente um santo, uma pessoa separada para Deus, para glorificar seu nome no seu dia a dia com a sua vida. Que a nossa vida seja o nosso melhor sermão para as pessoas que vão nos observar. Dá-nos esta graça no nome santo de Jesus. Amém e amém. E tenham todos, então, abençoado fim de semana. E nos encontramos no próximo domingo para mais um estudo da Palavra de Deus. E acredito que será, então, um domingo especial, porque vamos ser um novo professor. Nesse mês de dezembro tive o prazer e a alegria de estar com vocês. Mas em janeiro e fevereiro teremos novos professores. Temos aí o diácono André, o diácono Leandro, e talvez tenhamos convidados para estarem ministrando a você mais lições do Santo Evangelho de João. Um grande abraço a todos. Amém.